Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você? Espero que sim, bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite, a depender do horário que você esteja com a gente aqui no canal, o canal Colégio do Discípulo, esse canal que tem se dedicado a falar da palavra de Deus. E que bom ter você conosco. Se você está entrando novamente, já é inscrito, obrigado pelo privilégio de ter sempre a sua companhia, obrigado por estar mais uma vez nos apoiando e espero que estejamos conseguindo alcançar o nosso objetivo, que é edificar a sua vida espiritual. Então deixa nos comentários se você tem sido abençoado por esse canal, se esses vídeos têm te ajudado, tá bom? Deixa o seu like, compartilha esse vídeo com alguém, joga no grupo da sua igreja, compartilha com o máximo de amigos que você puder, tá bom? Para você que está entrando hoje aqui no canal, tá bom? Eu sou o diácono Jonathan Cadiz, sou aqui do Rio de Janeiro, pertenço à Assembleia de Deus Ministério Boa Esperança, sou diácono, professor e pregador do Evangelho. Se você está entrando a primeira vez e não é inscrito, se inscreva no canal, tá? Ative o sininho das notificações para você receber qualquer conteúdo que a gente colocar. Dê também o seu like, tá? E comente, é muito bom, muito importante que você comente. Diga o seu nome, diga a cidade de onde você está assistindo esse vídeo, diga se você foi edificado, comente, dê alguma sugestão, tá bom? E também compartilhe esse vídeo com os seus amigos, tá? É muito importante quando você faz isso, porque você ajuda bastante esse canal, tá bom? Vamos hoje para mais uma sequência de vídeo da playlist Aprendendo a Pregar, tá? Estamos falando sobre homilética, já estamos no 6º vídeo dessa sequência, da qual estamos esforçados a te ajudar no desenvolvimento do Ministério da Pregação da Palavra, porque juntos vamos sendo edificados pela Palavra de Deus. Falamos sobre as qualidades que um pregador precisa ter, bem como os erros que precisa ser evitado, né, como falar, como se comportar, até mesmo como se vestir. Já vimos as características de um bom sermão, como preparar, né, este sermão, suas classificações e métodos para prepará-los. Hoje vamos para mais um vídeo dessa sequência, vamos para a prática, tá? Então vamos começar a entender a diferença entre os sermões, tá? Hoje vamos então falar dos tipos de sermões, que são 3, o sermão temático, o sermão textual e o sermão expositivo. E hoje vamos começar pelo sermão temático, tá? Que é aquele cuja divisão das ideias são extraídas do tema, ou aquele cuja forma ou estrutura resulta das palavras contidas no assunto. É o tipo de sermão mais usado por ser o de mais fácil divisão e o mais fácil de ser preparado. É muito apropriado para evangelização, para ensino doutrinário e também estudos bíblicos, discussão de temas éticos e etc. A divisão está independente do texto. Uma vez usado o texto, não tem que usar-se mais, a não ser que contenha a ideia central. Ou seja, você pode ler um texto e falar de diversos textos que abrangem aquele assunto no sermão temático. Esse sermão é o de mais lógica. O sermão temático é o que mais se presta à observação da ordem e harmonia das partes. É o mais apropriado para os que estão iniciando no púlpito. Escolhe-se o tema e busca-se em qualquer parte da Bíblia textos que apoiam as ideias selecionadas. Temos a variedade de tópicos e o pregador tem a liberdade para falar de diversos temas. E com isso ele não fica preso a um único texto bíblico. Ele tem a possibilidade de usar vários textos da Bíblia para desenvolver a sua pregação. Esse sermão é fácil de elaborar. O pregador tem a seu favor o privilégio de desenvolver qualquer assunto, o que torna mais fácil a organização das ideias e argumentos da maneira que ele acredita ser melhor. É o método mais prático pelos oradores iniciantes no ministério da pregação, porque o alvo da mensagem é atingido com facilidade. A pregação temática tem por finalidade de centralizar a ideia e o tema da mensagem, promovendo uma melhor compreensão dos argumentos apresentados. Há um favorecimento de uniformidade. Uma vez escolhido o tema do sermão, não há combinação com outros assuntos.
O pregador pode ser fiel ao tema escolhido, mas precisa ter cuidado com o texto proposto. Caso contrário, poderá seguir outros caminhos e abordar outros assuntos. Esse sermão favorece o estilo literário e a ordem cronológica. Não obstante todas essas vantagens, o método temático possui algumas observações que devem ser aplicadas. Por exemplo, o pregador nunca deve negligenciar o estudo profundo da pregação temática, mesmo que seja fácil de preparar. É outro fator importantíssimo, evitar o secularismo. Às vezes o pregador pode correr o risco de sair definitivamente do assunto escolhido, e isso pode desviar a atenção do auditório. Outro erro a ser evitado é deixar de estudar o tema proposto. Também não sair do tema escolhido e ter cuidado com o texto fora de contexto. O sermão temático é o mais prático, é o mais fácil, mas é o também que abre mais possibilidade de formações de pensamentos errados e heresias, porque pessoas escolhem textos fora de contexto, montando um contexto errado. Então é preciso observar isso e ter cuidado. Vamos mostrar então para você aprender um sermão temático na prática. Eu vou mostrar para você 7 etapas da preparação do sermão temático. Então nós vamos fazer um passo a passo do sermão temático, desde a escolha do tema até a conclusão. E é claro, a primeira etapa é a escolha do tema. E você precisa orar para que Deus lhe direcione. Quando oramos, nos tornamos mais sensíveis e assim podemos discernir melhor a voz de Deus e entender o que Deus quer falar. Mas, como resultado de nossa oração, Deus ele pode usar vários meios para nos dar um tema. Estudando a Bíblia, por exemplo, ou entendendo a necessidade da igreja. Às vezes, você lendo um texto, Deus vai te dar um tema. Às vezes, Deus vai te dar um tema para você buscar um texto. O importante é escolher primeiro um tema para que você comece a fazer o seu sermão temático. Então, orando, lendo a Bíblia e entendendo a necessidade da igreja. Entender a necessidade da igreja é entender o culto proposto. Pode ser um culto evangelístico, um culto jovem, um culto de família, culto de missões, o culto da ceia do Senhor e etc. E é importante também que você, pregador, pregue no tema proposto para o culto. No culto de família, fale sobre família. No culto da ceia, o tema a ser abordado é Cristo, sobre o sangue, sobre a cruz, sobre a salvação. O tema que eu vou escolher com você é o convite do Senhor. E o nosso texto está em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando você orou, leu a Bíblia, essa palavra vinde a mim saltou no seu coração. Tá claro que eu estou dando um exemplo. Então, vamos elaborar o nosso esboço da pregação baseado nesse tema. O convite do Senhor. E o texto base vai ser Mateus 11, 28. E a segunda etapa é procurar textos sobre o tema. Como texto base é Mateus 11, 28 e o tema é o convite do Senhor, nós precisamos então encontrar na Bíblia textos relacionados que apoiem o nosso tema. Daí que vem o nome de sermão temático, pois a pregação é estruturada a partir do tema. Eu posso dar 2 dicas, pelo menos, para você, para encontrar textos paralelos. É a concordância bíblica. Tá? Então você vai na sua Bíblia, que geralmente tem concordâncias no rodapé. A concordância mostra aonde o mesmo tema está escrito em outros textos da Bíblia. E para isso, a Bíblia de Estudo Thompson é muito boa, porque ela tem um sistema de estudo em cadeia que vai te levar para diversos textos aonde está tratando do mesmo tema. Outra dica interessante é a Bíblia online, e eu estou deixando o link na descrição para você clicar e entrar na Bíblia online. A Bíblia online você vai pesquisar na hora e ela vai te dar vários textos que falam do mesmo tema. Então eu fui na Bíblia online e a Bíblia online me deu alguns textos sobre convite, sobre vinde a mim. Tá? Esses, né, o texto tema, Mateus 11, 28, Mateus 4, 19, João 21, 12, Mateus 25, 39, Marcos 8, 34, João 1, 39 e Marcos 6, 31. Daqui a pouquinho você vai ver o que cada um desse texto fala sobre convite e como nós vamos aplicar. Porque a terceira etapa é organizar esses textos. Então você já tem o tema, já achou textos relacionados ao tema. Agora você precisa organizar esses textos. E não existe uma regra para as ordens do texto, mas o aconselhável é seguir para um clímax positivo. Por exemplo, você vai começar da exortação para o consolo.
do negativo para o positivo, do problema para a solução. Do contrário, você vai começar a sua pregação bem e pode terminar ruim, trazendo a sua conclusão para um assunto ruim. Então é sempre importante trazer do ruim para terminar no bom. Você não pode começar com alegria e terminar com tristeza, mas sim o contrário. Comece falando de tristeza, mas termine com alegria. Então é sempre aconselhável organizar os textos seguindo esse padrão, tá bom? Depois de usar essa regrinha, nossos textos ficaram organizados assim. Em primeiro lugar, o texto tema, o convite para o alívio. Vinde a mim os cansados, em Mateus 11, 28. Em segundo lugar, o convite para a intimidade. Vinde e vede, João 1, 31. Em terceiro lugar, o convite para se saciar. Venha a mim e beba, João 7, 37. Em quarto lugar, o convite para o ministério. Vinde após mim, pescadores, em Mateus 4, 19. Em quinto, o convite para a comunhão. Vinde, jantai, em João 21, 12. Em sexto, o convite para a renúncia. Vem e segue-me, em Marcos 10, 21. E em sétimo lugar, o convite para a recompensa. Vinde, possuí por herança, em Mateus 25, 34. E agora nós vamos para a quarta etapa, que é desenvolver cada tópico. E como eu faço isso? Devemos explicar, devemos aplicar o texto. Explicar é expor. Mesmo sendo temático, temos que explicar o que, quem, para quê, aonde. Ou seja, é fazer com que a igreja saiba o significado daquela passagem. E aplicar é onde Deus vai falar com as pessoas. É onde o texto tem que fazer sentido na vida de cada pessoa que está ouvindo. Então a aplicação é mostrar ao público o que fazer com a mensagem pregada. É trazer o texto para os nossos dias. Então a aplicação é muito importante. Você não pode só explicar, mas você precisa aplicar. Por exemplo, no nosso primeiro texto, que é o texto tema, convite ao alívio, vinde a mim todos os cansados, Mateus 11, 28. Eu vou explicar quem, o que, quando e para quem. Jesus estava falando com quem? Jesus estava falando o quê? Quando Jesus falou? Para quem Jesus falou? Então eu vou explicar todo esse cenário. E aí então eu vou aplicar como pode ser na prática diária. E aí entramos na quinta etapa. Vamos agora colocar um título. A essa altura do nosso esboço já podemos intitular o nosso sermão. Mas então como colocar um título? Para colocar um bom título que represente bem o nosso sermão, vamos ver a estrutura, que é o esboço que temos até agora. Bom, o tema é o convite do Senhor. Os textos são convite para alívio, o convite para intimidade, o convite para saciar, o convite para o ministério, o convite para a comunhão, o convite para a renúncia e o convite para a recompensa. O título será o nome do nosso sermão e deve descrever nosso tema da pregação. Então vamos escolher, para exemplo, o seguinte título: Os 7 convites do Senhor. Então, depois de escolhido o título, vamos para o nosso passo, que é a etapa 6. E na sexta etapa, nós vamos preparar uma introdução agora para esse esboço. Agora já podemos preparar essa introdução. E a introdução na hora de pregar é uma das primeiras coisas. Mas, porém, na preparação do esboço, pode ser colocada por último assim, como título. E a introdução ela tem um papel importante de não só apresentar o tema, como também fazer a transição para o primeiro tópico. Veja o exemplo. Jesus nos faz convites especiais. Convites que, quando aceito, traz inúmeros benefícios para a nossa vida. E hoje eu quero pregar sobre os 7 convites do Senhor. E o primeiro convite é, aí entra no primeiro tópico, o convite para alívio. Vinde a mim, todos os cansados, em Mateus 11, 28. E por último passo do esboço, nós vamos para a 7ª etapa, que é preparar a conclusão. Então, como fazer a conclusão? A conclusão ela precisa dar um resumo do que você falou e entrar na conclusão com apelo, que é convidar os que querem aceitar Jesus e convidar quem deseja renunciar a algo. Então vamos ver depois disso como ficou o nosso sermão temático na prática. Bom, o texto base é Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A nossa introdução, Jesus nos faz convites especiais. Convites que, quando aceito, traz inúmeros benefícios para a nossa vida. E hoje eu quero pregar sobre os 7 convites do Senhor.
E o primeiro convite é o convite para alívio. Vinde a mim todos os cansados. Em Mateus 11, 28. O segundo é o convite para intimidade. João 1,39. E entre esses tópicos, você vai preencher. Por exemplo, o convite para alívio. E aí eu vou falar sobre coisas relacionadas a isso. E o bom do sermão temático é que eu posso, em diversos textos, eu posso falar que Deus deu alívio a Elias debaixo do pé de zimbro. Eu posso falar que Deus deu alívio a Ezequias quando ele estava doente, e etc. Então, em terceiro, o convite para se saciar. João 7,37. E aí eu vou falar sobre coisas relacionadas a isso. E aí eu vou entrar no convite para o ministério, o convite para a comunhão, o convite para a renúncia e o convite para a recompensa. É onde a gente vai terminar essa mensagem, falando de recompensa. E aí eu vou aplicar que, fazendo tudo isso, aceitando esses convites, eu tenho uma recompensa. Qual é a recompensa? A recompensa é morar nas mansões celestiais. A recompensa é estar com Jesus, como diz o texto tal. A recompensa é ser como Jesus é, como diz em 1 João, que nós seremos como ele é. Vemos e estarmos com ele plenamente, como ele prometeu em João 14. Então aqui vai entrar na nossa conclusão, no apelo e no final da mensagem. Espero que você tenha gostado das nossas dicas de hoje, do sermão temático, e nos próximos vídeos nós vamos conhecer os outros estilos, os outros tipos de sermãos na prática também, ajudando você a montar esse sermão como nós ajudamos hoje, tá bom? Eu te espero até lá, fique na paz, Deus abençoe sua vida, e se você chegou até aqui nessa sequência toda de vídeos, parabéns para você, continue, Deus quer lhe usar. Fique na paz, um abraço.